Estamos de volta para mais um vídeo, pessoal. Neste vídeo, quero falar um pouco mais sobre estrutura. Então, quando você tem, sabe, quando temos isso, obviamente consideramos essa quebra de estrutura, certo? Aqui. Você também tem uma quebra de estrutura aqui. Temos um fechamento de vela acima, certo? Ok, mas aqui você está esperando compras aqui e aqui. Portanto, prestamos atenção aos níveis de time frame mais baixos para sincronizar os time frames e ver se há uma oportunidade de comprar nesses níveis. Mas não é sobre isso que quero falar. Quero falar sobre como, quando uso o gráfico de linhas, sei que alguns de vocês provavelmente ficam um pouco confusos. Você sabe, eu raramente olho para um gráfico de velas agora. Eu meio que estou nesse tipo de fluxo com apenas meus gráficos de linha. Às vezes, eu os tiro apenas para ver o que as velas estão fazendo, mas principalmente estou negociando em um gráfico de linhas. Mas obviamente precisamos dos pavios porque queremos ver o que há dentro desses pavios nos prazos inferiores, mas como, por exemplo, vamos olhar para o ouro hoje. Onde está o ouro? Ok, então, quando você está olhando para um gráfico de linha, pode estar pensando, ok, tem uma quebra de estrutura aqui. Mas então, quando você está olhando para as velas, nunca quebramos o mínimo, certo? Então, o que considero uma quebra de estrutura, foda-se, ok, aqui vamos nós. O que considero quebra de estrutura é quando fechamos abaixo do pavio. O preço tem que fechar abaixo desse pavio. Isso é uma quebra de estrutura. Mas, por exemplo, digamos que você tenha um QM como este. Certo, você tem o pavio em cima e depois o próximo aqui e então esse pavio está aqui em cima assim, certo? Mas então, em nosso gráfico de linhas, vemos um QM claro, mas em nossos candelabros, não. Ok, o que a gente tem que entender é que esse fechamento de preço certo ainda é estrutura. Ok, isso ainda é estrutura. Isso ainda empurrou o preço para baixo. Ainda é um ângulo. Isso significa que é um ângulo de qualidade? Não, mas ainda é um ângulo que podemos prestar atenção. Então, por exemplo, essa alta aqui, esse fechamento diário, né? Ainda não quebramos a estrutura, certo? Ainda não quebramos esse pavio inferior, mas ainda é uma área em que podemos procurar células, ok? Então apenas entenda que o gráfico de linhas é muito importante, mas digamos que queremos uma confirmação muito boa. Então nós quero ver um close abaixo deste nível aqui. Ok. Então quando você vê o preço fechando abaixo disso para confirmar uma quebra de estrutura, mas não para dizer que isso não é um ângulo, ok? Então são duas coisas diferentes. Então, quando procuramos uma quebra de estrutura, um chefe, precisamos que ele feche abaixo da vela. Certo. Mas quando estamos olhando para ângulos, isso ainda é um ângulo. Esta ainda é uma área de preço que empurrou o preço para baixo. Ok. Então podemos usar esse ângulo ainda e observar o preço. Aqui, ok. Ainda podemos olhar para o preço nesta área. Então, quando vocês veem, fico confuso, tipo, preciso esperar que isso feche ou algo assim. Não, você tem um ângulo aqui e o que significa esse ângulo? Significa apenas um prazo menor. Ok. O ângulo está apenas dizendo a você, ok, há uma quebra de estrutura de tempo menor. Espero que isso faça sentido. Ok, então e quando vemos como uma curva? Veja se podemos encontrar um exemplo. Por exemplo, quando vemos uma curva como aqui. Ok, o que é isso no período de tempo inferior?
Ok, é resistência. É por isso que marcamos curvas e é por isso que as curvas existem. Portanto, não tente se envolver demais com todas as besteiras e raciocínios e todas essas coisas. Apenas entenda que, ok, temos uma curva, temos um tornozelo, temos resistência, temos suporte e foi isso que aconteceu aqui. No dia a dia, a gente tem um breakout, né? Bem, ainda não, mas estou dizendo que se você estivesse pensando que, como no diário, uma vez que fechamos aqui, temos uma quebra confirmada no preço diário, o que deseja encontrar o nível semanal ou o próximo bloqueio diário ou H4 Hold Block. Ok. Então diariamente diário para H4, certo? Porque aqui temos H4 Hold Block, ok? E então nosso próximo nível nós rompemos, temos um nível semanal. Quero dizer, outro nível diário, mas acho que também é um nível semanal. Não, não é. Ok, aqui está o nosso nível semanal. Bem ali, e então temos outro nível semanal aqui. Ok. Portanto, não tente complicar demais. Apenas entenda que esses são ângulos e são usados como suporte e resistência. A diferença entre os dois de suporte e resistência e quebra de estrutura é uma quebra. Ok, então estamos saindo. Então, quando temos uma folga, isso confirma a direção. Quando temos ângulos, isso confirma uma área em que podemos procurar negociações. Ok, então tente manter isso em mente.